Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes eu queria fazer uma observação, que é o seguinte. Semana que vem, dia 7 de setembro, é feriado, então nós não teremos aula. Aí, no dia 14 de setembro, recesso, dia 21 também. Então, teoricamente, não. Na prática, né, no real mesmo, hoje, nós teremos aulas hoje e só vamos ter aula no dia 28 de setembro, né? Vamos ficar aí um tempão sem nos encontrarmos. Mas, tudo bem, a gente vai tentar encerrar a parte de geometria espacial praticamente hoje. Talvez alguma coisa que fique para depurar no retorno, né? A gente faz. Bom, pois bem, vamos lá então. Faltou nós falarmos das pirâmides e cones lá na geometria espacial, né? E a ideia de pirâmide e cone, ela é bem concreta no sentido que a gente conhece, a gente sabe que é uma pirâmide, eu desenhei aí, tem aí desenhado uma foto, né? Tem uma foto da pirâmide do Louvre, lá na França, Paris, e embaixo as pirâmides do Egito, né? Então, esse formato, é uma pirâmide. O que constitui a pirâmide? É uma figura onde você tem um polígono embaixo e um vértice em cima. E as laterais são triângulos. Isso é a pirâmide, né? O cone, ele é como se fosse uma pirâmide sem lados, né? Então, você colocou tantos lados com o infinito que, na verdade, a base virou um círculo. Então, a gente compara, e vocês vão ver isso, da mesma forma que a gente compara um prisma com um cilindro, a gente compara o cone com a pirâmide. Então, muitas coisas vão ser raciocinadas da mesma maneira, né? Então, quando a gente estudou o prisma, a gente falou assim, ó, o prisma, volume, é a área da base vezes a altura. Então, quando a gente foi calcular o volume do cone, do cilindro, é a mesma coisa, a área da base vezes a altura. O volume do prisma e o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Quando a gente for ver o volume do cone e o volume da pirâmide, nós vamos ver que é a mesma coisa também. Você vai usar a mesma relação. Mas nós vamos chegar lá. Pois bem, o que a gente precisa saber de pirâmide? A gente precisa conhecer os elementos de uma pirâmide, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma pirâmide. Vou montar aqui uma pirâmide, né? Essa pirâmide aqui é uma pirâmide que ela tem 7 lados, mas eu podia diminuir aqui, né? Ou aumentar, tanto faz. Vou botar com 6 lados. 6 lados, então tá uma pirâmide. 6 lados na base, né? A pirâmide, se vocês observarem aqui no meio, nós temos a altura da pirâmide, é a distância do vértice até a base. Se essa pirâmide fosse uma pirâmide inclinada, a altura daria do lado de fora. Mas a pirâmide tem essa altura aqui. Então, a gente tem as arestas aqui da base, isso aqui são vértices, né? Ó. Isso aqui, ó, esses pontos são vértices. Então, você tem os 6 vértices da base e o vértice daqui de cima, né? Você tem as arestas da base, são as linhas do polígono, tá? Aqui as arestas da base. Você tem a aresta lateral, assim como você tinha na figura do prisma. Mesma coisa, isso não mudou. Então, essa aqui é uma pirâmide cujo polígono da base é um hexágono. Eu posso planificar essa pirâmide, quer dizer, abrir, colocá-la no plano, e aí eu vou observar que eu vou ter triângulos, né? São triângulos da base, aqui a lateral é formada de triângulos, e a base é o meu polígono conhecido aí. Então, essa é a pirâmide. Então, é importante que a gente conheça os elementos para poder desenvolver os exercícios. Outros elementos importantes. Então, aqui eu desenhei uma pirâmide, né? Eu tenho aqui a altura, eu tenho aqui a aresta na lateral, que está aqui, e aqui no meio, ó, isso aqui, ó, a gente chama de apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? É a altura dessa face lateral aí. É a distância do vértice até a aresta da base. Então, essa linha aí é o apótema da pirâmide.
E aqui embaixo eu vou ter o apótema da base, que era já conhecida a geometria plana, né? A gente lembra, né, que na geometria plana, se você desenhar um triângulo, a distância do centro até aqui, isso aqui é o apótema do triângulo. Se eu desenhar um quadrado, a distância do centro aqui é o apótema do quadrado. E aí vai, né? Toda figura plana tem um apótema, né? E essa distância ali. Então, aqui, esse aqui é o apótema dessa minha base aí. Então, isso eu preciso saber de pirâmide. É lógico que, à medida que a gente for fazer alguns exemplos, isso vai ficando mais claro, a gente vai vendo nos exercícios. Vamos lá. Aqui eu desenhei, temos desenhado aí, né, 4 pirâmides, cada uma com uma base diferente. Então, a primeira, eu tenho uma base com 3 lados, né? Segunda com 4, depois com 5 com 6. Então, da mesma forma que a gente tinha para prisma, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, vai acontecer a mesma coisa com a pirâmide. Não mudou nada. Quer dizer, a nomenclatura da pirâmide, ela é equivalente à nomenclatura do prisma, só que você está falando de pirâmide. Essa é a diferença. Pois bem, lembra que nós falamos do prisma regular? O prisma regular era aquele prisma que a base era um polígono regular, ou seja, todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. O que é uma pirâmide regular? Pirâmide regular, a mesma coisa. Então, essa pergunta: qual a figura forma a base de uma pirâmide triangular regular? Então, vamos lá. Queria que vocês me respondessem aí. Alguém me respondesse aí. Se eu tiver uma pirâmide triangular regular, qual é a figura que eu tenho na base? Se eu tiver uma pirâmide triangular regular, qual a figura da base? Queria que vocês me respondessem aí no chat. Alguém, né? Lembrando que regular significa que é tudo igual. Os lados iguais, ângulos iguais. É a mesma ideia do prisma, pessoal. A mesma ideia. Se é regular e ela é triangular, qual a figura que eu tenho na base? Ninguém para me responder? Pirâmide triangular regular. Qual a figura que eu tenho na base? É um quadrado. Pessoal, vocês estão aí, hein? Tem ninguém aí, não? Vocês estão me escutando? É Rian? Eu sempre confundo. É Rian? A pronúncia? É Rian? Rian, se eu tenho um polígono triangular, um polígono não. Se a base da minha pirâmide a minha pirâmide é triangular e ela é regular, qual é a figura que eu tenho na base? Rian, você poderia me dizer? Pirâmide é triangular. Qual é a figura que eu tenho na base? Está desenhada ali, a primeira figura. Qual é a figura que eu tenho na base? Não, a pirâmide é triangular. Qual é a figura que eu tenho na base? O nome da pirâmide é triangular. Exatamente, a pirâmide é triangular. Se ela é triangular, qual é a figura que eu tenho na base? Pirâmide é triangular. Qual é a figura que eu tenho na base? Triângulo, Samara. Perfeito. Só que eu quero saber mais do que isso. Ela é regular. É um triângulo, perfeito, mas ela é regular. Então, o que eu posso falar desse triângulo? Se ela é regular? É um triângulo, mas
Eu tenho mais informação, porque ela é regular. O que eu posso falar desse triângulo? Lembrando que quando eu uso o termo regular, eu estou falando que é tudo igual. O que eu posso falar desse triângulo? Nada, gente. Quilátero. Perfeito, Samara. Triângulo equilátero. Então, qual a figura forma a base de uma pirâmide triangular regular? A resposta aqui seria um triângulo equilátero. E se a pirâmide fosse quadrangular regular? Qual é a figura que forma a base? Se for quadrangular regular, qual é a figura que forma a base? Vamos, gente. Se for quadrangular regular, qual é a figura que forma a base? Perfeito, Samara. Quadrado. Então, se for regular, se não for regular, pode ser qualquer figura de 4 lados. Então, eu tenho que ter cuidado com isso, porque a pessoa tende a falar assim: ah, uma pirâmide quadrangular, ela já fala que é quadrado. A pirâmide quadrangular, a base pode ser qualquer quadrilátero. É um quadrilátero. E se é um quadrilátero, pode ser retângulo, pode ser losango, pode ser quadrado, pode ser paralelogramo, pode ser trapézio, qualquer coisa. Né? Então, isso é uma informação importante. Pois bem, esse exercício aqui, ele pede para eu calcular a área total de uma pirâmide hexagonal regular, de aresta da base medindo 2 centímetros e altura medindo raiz de 6. Então, olha o que ele está me falando. Ele tá aqui a pirâmide. Ela é hexagonal, então ela tem 6 lados. Regular, então é um hexágono regular. O hexágono regular quer dizer que os seus lados são todos iguais. Então, aqui é 2, 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 aqui é 2. E a altura da pirâmide mede raiz de 6. Ele quer que eu calcule a área total. Ora, o que nós vimos? Que a área total é a área da base mais a área lateral. Né? A área total é a área da base mais a área lateral. Bom, pois bem, eu vou começar calculando a área da base. E quem é a base, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar em cima. A minha base é um hexágono. E isso aqui está valendo quanto? 2 centímetros. E esse hexágono é regular. Então, o que eu sei? Nós aprendemos que o hexágono regular ele é dividido em triângulos regulares, em triângulos equiláteros. Né? Então, eu tenho aqui 6 triângulos equiláteros. Né? Onde aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Isso acontece sempre com hexágono regular. É aquilo que eu falei da geometria plana que vocês têm que saber. Conclusão, eu preciso calcular esse pedacinho aqui, ó. Para quê? Para eu poder calcular a área desse triângulo, porque se eu conhecer a área desse triângulo aqui, ó, eu multiplico por 6 e eu tenho a área do hexágono. E aí, esse cara aqui é um triângulo equilátero. E no triângulo equilátero, a altura é L raiz de 3 sobre 2. A gente aprendeu isso no triângulo equilátero, que é o que eu chamei de R aqui, né? Ó. Tanto faz o nome. Né? Então, eu ficaria aqui, que a altura, vou botar aqui, chamei de R. Então, essa altura aqui vai dar L, que é 2, raiz de 3 sobre 2. Cancelando aqui, deu quanto? Raiz de 3. Então, conclusão. Esse pedacinho aqui, ó,
que é igual a esse pedacinho aqui também, ó, em outra perspectiva, ele está valendo raiz de 3. Não vai dar para a gente ver. Então, tá aí. Eu acabei de achar o valor desse pedacinho aqui, ó. Conclusão. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, deu quanto? Deu raiz de 3. Qual é a área do meu hexágono? É 6 vezes a área do triângulo. Então, a área do hexágono é 6 raiz de 3, que é a área da base. Então, a área da base 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Está aí respondida a área da base. Que exercício que eu fiz? Eu fiz o exercício de geometria plana sobre hexágono regular. Esse foi o exercício. Eu não fiz nada de geometria espacial ainda. Agora eu vou fazer geometria espacial. Por quê? Porque eu preciso calcular a área lateral. Então, eu preciso calcular a área desse triângulo aqui, ó. E para eu calcular a área desse triângulo aí, o que eu vou usar? Eu vou usar essa figura que eu vou desenhar aqui. Pegar essa outra figura aqui, ó. Então, se vocês pensarem bem, vou voltar aqui, ó. Todas essas linhas aqui medem 2, ó. 2, 2, 2, 2. Tudo isso aqui é 2. Né? Por quê? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então, conclusão. Essa linha aqui, ó, mede 2. Essa linha aqui mede 2. Essa linha aqui, ó, mede 2. E essa que está no meio aqui, ó, mede raiz de 3. Então, veja bem, eu poderia, e é o que eu vou tentar fazer, eu quero calcular, deixa eu ver se a gente consegue enxergar isso naquela outra figura lá. Vamos ver. Então, observa aqui, na verdade, o que vai acontecer. Eu preciso aqui, essa linha aqui, ó, eu preciso aqui dessa linha aqui, dessa distância aqui, que eu calculei, que é raiz de 3, né? E se eu for olhar aqui, vamos até dar um print aqui dessa tela. Deixa eu só... para a gente pegar aqui, fica mais fácil da gente trabalhar. Então, olha só. Essa distância aqui, ó, é raiz de 3. Né? Essa distância aqui. E o que eu estou querendo é o seguinte, ó, eu preciso calcular a área lateral, que é a área desse triângulo aqui, ó. É a área lateral. E para eu calcular a área do triângulo, eu preciso da área da base vezes essa altura aqui, ó. Que é a altura da face, né? Triangular. E como é que eu vou pensar nisso? Eu vou pensar da seguinte maneira. Se você imaginar aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. É que é difícil a gente fazer assim em 3 dimensões, né? Ó. Então, ó, se vocês observarem, ó, eu tenho essa linha, que é essa daqui, ó. E eu quero essa daqui, ó. Eu quero calcular essa daqui. Como é que eu faço? Isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. E essa altura, ele me deu. Ele falou que essa altura, olha lá, no nosso problema aqui. A altura é raiz de 6, né? Ó. A altura está aqui medindo raiz de 6. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻⁶. 6 × 10⁻
Então, isso aqui mede raiz de 6. Deixa eu mudar, ver se eu consigo mudar a cor aqui. Ó, isso aqui mede raiz de 6. Essa aqui de baixo aqui está medindo raiz de 3, né? Ó, raiz de 3. E eu quero achar essa medida aqui. X, que é a altura da face lateral, que é do triângulo. Antes de eu continuar, eu pergunto para vocês aí. Tá claro que essa figura que eu desenhei aí, como que eu vou trabalhar em cima dela, eu ainda não trabalhei. Mas como isso vai exigir uma visão de vocês, eu quero saber se vocês estão enxergando e entenderam o que está desenhado aqui. Eu preciso que vocês me respondam isso, porque senão vocês não vão entender. Ok, perfeito, Sofia. Então, vocês estão enxergando isso. Vocês estão enxergando esse triângulo retângulo que eu desenhei aí, né? Então, o que acontece? Eu vou conseguir, através disso, conseguir calcular esse valor desse x aí, que é a altura da face lateral. Então, vamos voltar lá. Vamos lá, eu vou desenhar aqui, só para ficar mais próximo do que a gente tinha feito. Eu estava trabalhando com isso aqui, ó. Vamos lá. Então, eu estou trabalhando aqui com essa linha aqui, que é x. Aqui embaixo. Essa linha aqui, que é essa daqui, né? Ó, é o raiz de 3, ó. E vou trabalhar com a altura, que é raiz de 6. Então, se eu for fazer aqui, eu tenho aqui esse triângulo aqui, ó. Raiz de 3, raiz de 6 e x, que é o que eu vou tentar descobrir. Então, vai ficar x ao quadrado, raiz de 6 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Vai ficar x ao quadrado igual a 6 mais 3. X ao quadrado igual a 9, x vai dar 3, então. Então, conclusão. Essa minha face lateral aqui, ó, vou desenhar ela aqui agora. Esse pedaço aqui mede 3 e essa linha aqui mede 2, né? Essa daqui. Então, qual é a área disso aqui? É a área do triângulo. Então, essa área aqui vai ser base vezes altura sobre 2, que vai dar quanto? 3. Mas eu tenho quantos triângulos? Então, a área lateral são 6 vezes 3, que vai dar 18 centímetros quadrados. Conclusão. Qual é a área total? É a área da base, 6 raiz de 3, mais a área lateral, que é 18. Então, a área total é 18 mais 6 raiz de 3. Ok, pessoal? Como é que se trabalha? Então, olha só. Todo exercício de pirâmide, em geral, e uma boa parte dos exercícios, vocês vão ver, eles acabam caindo em triângulo retângulo. Então, vocês têm que estar muito atentos a isso. E atento a esses triângulos, né, que aparecem aí na pirâmide, né? Esses triângulos aí. Então, eu teria que estar preocupado exatamente com isso. Aqui, por exemplo, ó, se eu fosse vir nessa figura aqui na segunda, eu poderia desenhar aqui, ó, o centro, essa é a altura da pirâmide, eu teria aqui um triângulo, só que agora não é triângulo equilátero, né? Mas eu teria aqui um triângulo, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, esse aqui é retângulo. E tem outro retângulo também, que é esse que eu vou desenhar de outra cor aqui, ó. Esse daqui, ó. Pegando a lateral aqui da figura. Então, sempre a gente vai ter isso. Sempre a gente vai ter esse triângulo. Então, é importante vocês enxergarem
esses triângulos aí na pirâmide, né? Aqui eu acho que nessa aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Aqui não aparece. Mas eu teria sempre os triângulos dentro da minha pirâmide, né? Esses triângulos retângulos, né? Eu teria um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo pegando aqui, ó. Então, eu tenho esses triângulos retângulos que eu tenho que estar atento aí. Pois bem, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, pergunta. Entender esse problema do cálculo da área total da pirâmide? Como que isso pode aparecer no Enem? Vocês vão ver exemplos aí. Ele pode pedir algum objeto que ele vai cobrir com papel, quer saber a área mínima do papel, esse objeto é piramidal. Agora, sempre é importante vocês lembrarem que vai ter teorema de Pitágoras em exercício de pirâmide. Principalmente que envolve área e área total, né? A área da base é a geometria plana. E aí, dependendo da figura, você vai usar o triângulo equilátero, você vai usar quadrado, você vai usar hexágono regular, depende do exercício. E é importante a gente reconhecer esses triângulos, retângulos que aparecem aí, né? Vou até mostrar aqui, ó. Vou chamar aqui de... Vou botar o nome aqui para vocês verem. Ó, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de O, vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de C. Então, eu queria que vocês enxergassem que eu tenho o triângulo AOB, que é retângulo, eu não usei esse triângulo, eu poderia ter usado se eu quisesse saber o tamanho da aresta lateral, por exemplo. Eu usei o triângulo AOC, certo? Ó, triângulo AOC, que é um triângulo retângulo também. Tanto o AOC quanto o AOB são triângulos retângulos. São dois triângulos retângulos que você precisa reconhecer quando estuda pirâmide. Certo aí, pessoal? Dúvida nesse exercício? Para a gente poder passar para volume? A gente vai fazer mais exercício, tá? Então, à medida que for fazendo, se tiver dúvida, vocês perguntam. Pois bem, o que eu vou fazer agora? E eu gostaria de ter a participação de mais pessoas aí, além do Rian e da Sofia. E com relação às fórmulas, Sofia, o que é importante vocês fazerem e qual a estratégia? É a sugestão que eu dou, eu acho que é assim que funciona. Vocês precisam ter um resumo, esse resumo precisa ter a figura, as figuras desenhadas, a figura espacial e a figura planificada, você tem que enxergar. Na semana, quando nós voltarmos, antes de eu iniciar a matéria nova, eu vou fazer um en passant, né, uma revisada geral em cima do que seria um resumão, né, para você. O interessante é a pessoa própria ter um resumo, mas eu sempre faço, quando a gente encerra a geometria, eu faço um resumão, a gente vai fazer isso com vocês, tá? E quando eu falo resumão, é vocês entenderem a lógica disso. Eu vou fazer isso lá, não vai ser agora, vai ser no dia 28 de setembro. Ah, então, é importante, porque senão não adianta, né? O que eu gostaria agora? Eu vou passar aqui um vídeo para vocês e eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo. Não tem som, vocês vão olhar o vídeo. E gostaria que, ao olhar o vídeo, vocês me respondessem a essa pergunta aqui, tá? Qual é a pergunta? O vídeo, ele vai ter um prisma, como esse que está aí na esquerda, e uma pirâmide, ou seja, um prisma de base quadrada, e é quadrada mesmo, e uma pirâmide de base quadrada, tá? A experiência que vocês vão ver vai ser feita com essas duas figuras, mas ela vale para qualquer base. Importante entender que tanto a pirâmide quanto esse prisma têm a mesma altura, tá? Ó. Então, eles têm a mesma altura e a mesma base. Então, ó,
mesma área da base e mesma altura. Então, quer dizer, a base desse cara aqui, ó, é igual a desse cara aqui, ó. Tá? Essas duas partes aqui que eu achurei aqui de preto têm a mesma área. Então, eu vou mostrar o vídeo e depois que eu mostrar o vídeo, eu quero que vocês me respondam essa pergunta. Usando a pirâmide, para encher o prisma, ele vai pegar essa pirâmide aqui, vai encher de líquido para poder encher essa daqui. Quantas pirâmides foram necessárias? Eu quero que vocês vejam isso no vídeo. Pessoal, então, eu queria que vocês... O vídeo é sem áudio, vocês viram o vídeo, eram só as imagens mesmo. E a pergunta, quantas pirâmides foram usadas para encher o prisma? Vamos lá. Samara, 3. Sofia, 3. Vamos ver quem o pessoal assistiu o vídeo. Eliana, 3. Vamos lá, gente. Só tem 3 pessoas aí, ó. Até agora, 3, 3. Ninguém mais para me responder, só vocês que estão participando. Camille. Você não está aí não, Camille? Giovana. Bianca. Maria Isabel. Cadê vocês? Ninguém mais? Só vocês 3 estão participando? Samara, Sofia, Rian? Cadê os demais aí? Desesperado, né? Maria Isabel, 3. Samara. Samara já respondeu. Camille. Quantas pirâmides, Camille, eu usei para encher o prisma? Marinês. Acho que todo mundo viu o vídeo, né? Bom, já responderam aí, normalmente vocês não respondem. Então, realmente são 3 pessoas, 3 pirâmides. Por que eu mostrei isso aí? Porque isso nos faz saber como calcular o volume de uma pirâmide. Por quê? Porque é equivalente a 3 pirâmides para dar um prisma. Então, eu preciso de 3 pirâmides, volume de 3 pirâmides de mesma base, mesma altura, para dar um prisma. Conclusão. Qual é a fórmula do volume da pirâmide? O volume da pirâmide é a mesma fórmula do volume do prisma, só que dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque é 1/3, né? Eu preciso de 3 pirâmides para gerar um prisma. Né? Então, se eu multiplicar isso aqui por 3, essa expressão por 3, vai virar um prisma.
Vocês entenderam a lógica, pessoal? Vocês que me responderam aí 3, vocês entenderam a lógica? Por que o volume da pirâmide é 1/3 de área da base vezes a altura? Essa é a lógica. Então, a fórmula é a mesma do prisma dividida por 3. Porque eu preciso de 3 pirâmides para encher um prisma equivalente. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Ó. O prisma abaixo, ele é quadrangular regular. A aresta da base mede 4 e a altura mede 5. Ele é quadrangular regular. Então, ó, se ele é quadrangular regular, quer dizer que a base é um quadrado. Essa é a minha dedução. A base é um quadrado. Então, está aqui. Ó. Então, aqui é 4, 4, 4. Pronto. E ele tem altura 5. Eu botei a altura lá. A pirâmide tem área da base igual a do prisma. Então, essa área aqui, ó, é igualzinha àquela lá. Mesma coisa. E tem a mesma altura. Mesma altura. 5. Qual é o volume da pirâmide? Então, o volume da pirâmide, pela lógica, vai ter que dar 1/3 do volume do prisma. Né? O volume da pirâmide vai ter que dar 1/3 do volume do prisma. Então, se eu fosse calcular o volume do prisma, seria a área da base, que é 16, vezes a altura, que é 5. Vai dar 80. Isso aqui é o prisma. A pirâmide vai ser 16 vezes 5, dividido por 3. Essa é a lógica. 3 pirâmides enchem um prisma. Tá? Então, agora, voltando naquele exercício que nós tínhamos feito anterior. Pede para eu calcular o volume dessa pirâmide. Mesmo exercício. Eu tinha pedido a área e agora ele quer que eu calcule o volume. Ora, para eu calcular o volume, eu preciso da área da base vezes a altura. A altura está aqui, raiz de 6. Só que nós já tínhamos calculado isso, né? Ó, vamos lá voltar no exercício lá. A área da base aqui, ó. 6 raiz de 3. Né? A área da base deu 6 raiz de 3. Então, o volume vai ser 6 raiz de 3 vezes raiz de 6. Esse é o volume. Dividido por quanto? Por 3, né? Por quê? Porque o volume da pirâmide é sempre o volume do prisma dividido por 3. Então, essa conta que eu tenho que fazer aqui, ó. Então, vai dar 2 raiz de 12. 18, aliás. Desculpa aqui. Raiz de 18. Aí, raiz de 18 é lógico. Você pode escrever 18 como 9 vezes 2. Então, isso aqui vai dar... Esse 9 sai da raiz como sendo 3. 6 raiz de 2 centímetros cúbicos. Então, não tem mistério para calcular volume de pirâmide. Né? É a área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma fórmula do prisma, só que dividido por 3. Agora, é lógico que eu teria que ter calculado a área da base. Eu usei o exercício anterior. Eu podia repetir todo o exercício aqui, né? Mas eu não vou repetir o exercício todo. Né? Seria toda essa parte da geometria que a gente já tinha visto, né? Então, eu usei o que a gente já tinha calculado. Pois bem. Vamos lá. Exercício do Enem. Enem 2016. A figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Até agora, nada, né, de dado. Considera que a pirâmide seja regular. Olha a informação aqui, ó. Regular. Sua base seja um quadrado, então já, né, um quadrado, ó, com lado medido 214 metros. Então, aqui é 214 metros. As faces laterais sejam triângulos isósceles, quer dizer que esse lado é igual a esse. Aliás, pessoal, todas as vezes que a gente tem uma pirâmide regular,
a lateral são triângulos isósceles. Esses triângulos são sempre isósceles. E suas arestas laterais meçam 204. Ele está falando que isso aqui mede 204. E ele quer saber a altura da pirâmide de Queops. Ele não pediu nem volume, nem área. Ele está pedindo a altura. Mas não importa. Está aí o desenho. Ó. Esse é o desenho com os dados do problema. Está vendo lá? Ó? Eu tenho 214, são os lados que ele deu aqui, né? Ó, 214. E o 204, que ele deu ali, que é exatamente a aresta lateral. Então, lembra que eu falei para vocês que tem triângulos, retângulos importantes que vocês têm que reconhecer. E esse triângulo aí, VHD, é um deles, ó. E ele é retângulo. E o que tem nesse triângulo VHD? Vou desenhar ele aqui, ó. Ele tem esse pedacinho aqui que eu não conheço. Veja que ele quer saber a altura. Esse Hzinho aqui. Aqui é 204. Então, conclusão, se eu conhecer esse HD aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, eu calculo a altura. Mas isso é fácil, porque quem é esse pedacinho aqui? Quem é esse HD aqui? Se eu desenhar a minha base, aqui é 214, aqui é 214, que é um quadrado, né? Lembra que esse aqui é o HD, ó. O que ele é? É metade da diagonal do quadrado. Novamente, geometria plana. Como é que é a diagonal do quadrado? Então, se eu pego o quadrado, vou fazer ali embaixo. Teorema de Pitágoras, né? Aqui é 214, aqui é 214, aqui eu vou chamar de D. Só para seguir a notação que está ali, ó. Então, ficaria D ao quadrado igual a 214 ao quadrado mais 214 ao quadrado. Ah, professor, eu lembro lá quando a gente viu geometria plana que era L raiz de 2, a diagonal do quadrado. Eu guardei isso aqui. Mas veja que eu não precisaria guardar, porque eu estou usando Pitágoras. Se eu guardasse, eu ia empregar isso aqui, ó. Diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado tem que dar 214 raiz de 2. Mas se eu não lembrasse disso, eu ia fazer aqui, ó. Aí o 214 sai da raiz e o 2 fica. Tá aí, ó. A mesma resposta, né? Professor, mas eu não ganho tempo quando eu sei a fórmula? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Lógico que ganha. Se você guarda algumas fórmulas, não tem problema nenhum. Agora, é sempre importante você saber que se eu esqueço, eu estou vendo o teorema de Pitágoras, eu estou vendo o triângulo retângulo aqui, ó. Então, se eu estou vendo o triângulo retângulo, eu tenho condições de utilizá-lo. Então, conclusão, mas eu quero metade dela, né? Metade. Então, é metade de 214 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui, né? Metade de 214. 107 raiz de 2. Pronto. Então, eu tenho esse cara, e eu quero achar a altura. Então, como é que eu vou achar a altura? Teorema de Pitágoras, de novo, aqui nessa figura. Então, seria 204 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 107 raiz de 2 ao quadrado. É essa a conta que eu tenho que fazer. Então, isso aqui vai dar 204 ao quadrado, vou até isolar aqui, né? h ao quadrado é 204 ao quadrado menos 107 ao quadrado vezes 2. Eu já tirei aqui, esse cara virou isso aqui, ó. Então, agora eu teria que fazer essa conta aí, né? Para poder terminar. 204 ao quadrado. E aí eu tenho que fazer o 107 ao quadrado, né? Vezes 2. Que daria isso aqui, ó. Eu estou fazendo mais rápido aqui, pessoal, para adiantar, para a gente poder avançar, né? Isso aí teria todo um trabalho de conta aí para fazer. E aí,
deixa eu voltar aqui, né? Ele pede o valor mais aproximado para a pirâmide de Queops. Então, eu vou chegar aqui, né? O 41.616 menos o 22.898, que deu 18.718. Aí você fala assim, poxa, eu fiz toda essa conta aí, me deu um maior trabalhão para fazer isso daí. Como é que eu vou chegar na resposta? Infelizmente, pessoal, na prova do Enem, variavelmente caem exercícios com números grandes, aí você vai ter um trabalho, mas na hora de você responder, você tem que ter um pouco de técnica. E aí, basicamente, é o seguinte. Como é que eu vou... Vou até ruim aqui. Vou apagar aqui. Como é que eu vou chegar na minha resposta, né? Para ter uma ideia. Como é que eu vou ter ideia se... Qual desses valores, né, que representa, de fato, a minha resposta, né? Como é que eu tenho essa ideia? Aí, olha só quanto que deu. 18.718. Aí, pessoal, se vocês olharem, né, se fosse, por exemplo, 100 mil, se fosse 100 a resposta, daria 10 mil. Então, é lógico que tem que ser mais de 100. Aqui tem 170. Você pode pensar no número conhecido, por exemplo, o 150, o 15, né? 15 é um número conhecido. Daria quanto aqui? 15 vezes 15, né? Ó. R$ 225. Então, se for 150 vezes 150, daria isso. Tá vendo aqui, ó? O que eu estou mostrando para vocês, ó? Se fosse 150, que é um número que eu conheço, daria mais do que o 18.718. Então, não pode ser maior do que 150. Então, nada disso aqui serve. Se for menos de 100, também não serve, porque dá 10 mil. Então, só poderia ser o B. Aí você fala assim, então, eu não preciso ter ideia do valor real, professor, da prova? Na verdade, infelizmente, que eu estou falando, eles acabam querendo que você faça essas aproximações. Vocês entenderam que eu não cheguei na resposta extraindo a raiz quadrada de 18.718? Que eu pensei, qual é o número que é ao quadrado de 18.718? Eu pensei, se fosse 100 ao quadrado, daria isso aqui, ó. E não é 100 ao quadrado, então é mais do que ele. Então, 97 eu jogo fora. Se fosse 150 ao quadrado, daria 22.500. Então, não pode 150, nem nada maior do que 150. Então, eu jogo tudo isso aqui fora. Só me resta a letra B. E se nós fôssemos fazer, aí é só para conferir agora que a gente está aqui, eu não estou preocupado com a prova, por exclusão ficou a letra B. Mas se eu fizer 136,8 vezes 136,8, vai dar um valor bem próximo de 18.718. Porque se eu for fazer na calculadora, né, 18.718, for extrair a raiz quadrada dele, né, eu vou chegar no valor próximo desse 136.718, né? Então, a raiz exata, né, quer dizer, exata não vai dar, né? Mas se eu fosse extrair a raiz desse cara aí, vamos lá, raiz de 18.718. Daria 136.813. Então, não dá para a gente fazer. Pergunta. Nós estamos encerrando. Certo? Aí entendido esse exercício? Onde nós paramos. Semana que vem, não, né? Quando nós voltarmos, vou encerrar, não deu para encerrar hoje, vamos encerrar falando de cone e encerrar a geometria espacial. Perfeito? E não esqueçam desse detalhezinho da conta aí. A gente não precisa fazer a conta exata na prova do Enem. Tanto é que ele pediu aproximar. Dá trabalho? Às vezes dá um pouco mais de trabalho, mas tem que pensar um pouquinho, não ficar, porque você não tem calculadora, né? Então é isso, pessoal. Desejo para vocês aí, então, um bom feriado, bom descanso aí no recesso. Tentem, de preferência, se possível, no recesso. Eu sei que o recesso é para descansar, mas dá uma olhadinha, revisar os conceitos, revisar as fórmulas,
porque senão não adianta. Eu vou trabalhar isso com vocês um pouquinho nessa revisão, mas é muito rápido, né? É importante que você tenha o seu resumo, é importante que você faça a sua revisão, tá? Então, a gente encerra por aqui e na próxima semana eu retomo com o exercício e os cones e a gente encerra geometria plana. Um abraço para vocês.